Então, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas aí que estão aí com a gente nessa tarde de hoje. Estamos aqui no terceiro dia de uma conversa sobre profissões, que é a coordenação do curso de Relações Internacionais e de Comércio Internacional da EMB, né, organizou muito em função com uma perspectiva de falar, vamos conversar com alunos e com alunas. E calhou, gente, calhou de essa semana tem sido muito legal, não sei se vocês acompanharam os outros dias, mas tem sido muito legal porque a gente descobriu, né? A gente pensamos em alunos que a gente fala assim, ia ser legal esse aluno, porque a gente está tentando recuperar alguns alunos, criar uma rede de ex-alunos para compartilhar essas experiências, e nós pensamos em vocês, assim. E pensamos vocês por referência, assim. Hoje aqui, nós estamos aqui com a Larissa e com a Júlia, que são alunas espetaculares, assim, que eu tinha ótimas referências, todos os professores têm ótimas referências. Eu acho que são pessoas, assim, tanto pela performance, participação de vocês nas aulas, simpatia, um pouco da questão de compartilhamento mesmo das experiências e da vivência, acaba marcando. E a gente está tentando fazer isso, né? E nos próximos semestres trazer outros colegas de vocês, que têm outras experiências, têm vivido outros processos, para compartilhar aqui com a gente um pouco do que vocês têm vivido, visto, né? Eu acho que isso é extremamente importante para diversos alunos. Isso tem sido cada vez mais interessante, inclusive quando a gente tem pensado agora nos alunos que estão entrando. Imagina, já estamos no segundo ano, tá? Um ano e meio já de aulas online, vocês se graduaram num ambiente online, as pessoas aqui que estão nesse processo, cheio de dúvidas. Eu acho que toda vez que a gente troca ideias, e quando a gente fala, olha, minha experiência foi desse jeito, a experiência de tal pessoa foi daquele jeito, a gente começa a se reconhecer e encontrar caminhos, que eu acho que é uma formulação bem pessoal, mas muito importante de ser compartilhada. Por isso, já faço as honras aí, por parte, inclusive, agradeço por parte da Helena, que não pôde participar hoje, por outros compromissos, e também pedindo compreensão de todos e todas aí, porque hoje eu conversei com a Vitória, uma ótima, pessoa sensacional, que ia contar um pouco da trajetória dela, a Vitória que está trabalhando, por exemplo, agora na área de supply chain na Natura, mas a Vitória está com o avô, acabou de ter o avô com Covid em Brasília, então a família está aí numa saga bastante importante, pediu. Tá? Desculpas e um abraço para todas e todos aí que não poderá estar aqui com a gente hoje. Tá? A gente deseja aí melhoras para a Vitória, mas a gente vai trocar um papo aqui, bater um papo sobre profissões, momentos, dúvidas, o que vocês pensaram, como foi a trajetória de vocês, a graduação, cursos que vocês fizeram, um pouco da experiência de vocês, que eu acho que é essa coisa mais interessante que a gente vai ter aqui para trocar aí com os nossos colegas, tá? Todos e todas que estão acompanhando também, vocês podem fazer perguntas, tá? E a gente vai trocando um pouco de ideias por aqui. Olha, hoje nós temos aqui, então, na nossa presença, duas alunas fenomenais, que eu já disse, são referências, né? Nas turmas passadas, tá? E eu gostaria, e vai ser muito interessante ouvi-las, tá? Eu tinha muita curiosidade de ouvir vocês, porque vocês eram ótimas alunas e tinham muitas coisas para falar, eu acho que vai ser interessante de ouvir. E a gente vai então falar com a Larissa Cerce Rapp. É Rapp mesmo? Eu não sei. Cerce Rapp Leite, que é formada na EMB e trabalha no setor de comércio exterior da Whirlpool, né? E é responsável pelos assuntos regulatórios da empresa, como certificação OEA, que é de operador econômico autorizado, questões legais, impactos legislativos na operação, além de buscar regimes e benefícios fiscais voltados ao comércio exterior. E a gente tem a Júlia, que a Júlia foi a oradora da última turma, né? Da última formatura, eu vi um belo discurso. Uma honra tê-la aqui, Júlia. A Júlia também é formada em RI pela INB, também trabalhou, né, como relações governamentais, mas na área de Helgov, na Whirlpool, e atualmente é empreendedora e gestora de uma cafeteria própria em Uberlândia, Minas Gerais, o que me faz pensar numa serra, assim, uma vida idílica, né? Um cafezinho, assim, pela manhã, saindo aquela fumaça, e eu fiquei com uma inveja danada de você, Júlia. Mas eu quero que você compartilhe um pouco da sua experiência e fale também o seu momento, suas dúvidas e as suas perspectivas. Primeiro ponto, então, eu quero deixar bem livre para vocês, tá? Gostaria que vocês
se pudessem compartilhar com a gente, contar um pouco sobre a trajetória de vocês de maneira bem livre, porque depois eu também faço perguntas e aquilo que vocês responderem eu vou lá e faço uma perguntinha para vocês, tá? Vamos lá, a gente pode conversar com a Larissa, tá? Larissa, se você se disponibilizar, a gente começa com você. Isso aí. Tá. Bom, eu comecei, né, profissionalmente falando, né, eu comecei trabalhando, dando aula de inglês, foi onde eu comecei primeiro, né, não tem nada a ver com RI, eu nem tinha entrado na faculdade ainda, comecei dando umas aulinhas de inglês, que eu acho que é como, basicamente, vários estudantes de RI fazem, né, arrumam ali umas aulinhas para ganhar algum dinheiro ali para começar. Aí eu passei para a parte de administrativa da escola que eu trabalhava. Então, eu dava aula, mas eu também cuidava ali da parte de cobrança, contrato, renovação de matrícula, essa parte ali ficava comigo também. E fui levando ali, enquanto estava no início da faculdade, para começar mesmo, ter alguma experiência profissional. Aí eu fui buscando estágio a partir do 4º semestre, se eu não me engano, que é mais ou menos ali quando as empresas começam a abrir para estágio de RI, eles pegam, geralmente, quando você está no 2º ano, faltando 2 anos ou 1 ano para você entrar, né? Comecei a mandar currículo para estágio e foi assim, não tinha um foco específico, tava lá, RI, tava mandando currículo, não lembrava nem do que era a empresa, mas eu tava mandando currículo lá. Né, porque eu pensava, o pessoal fala que é muito difícil arrumar estágio em RI e tal, então aonde eu entrar, tudo bem, já para ter uma experiência ali em alguma grande corporação, era esse o meu foco. Eu olhava se era multinacional, eu tava mandando currículo. Era basicamente isso. E aí, calhou de eu cair na Whirlpool, né? A Whirlpool, para quem não sabe, é hoje a dona da Brastemp e da Consul. Então, fiz uma primeira entrevista ali na área de Demand Planning, que é a parte de planejamento de demanda da empresa. Não me entendi bem naquela área, acabei passando para a parte de RH, também não deu certo e parei em Comex. Nunca pensei que eu iria parar em Comex quando eu comecei a minha carreira, né? Mas, enfim, parei em Comex e entrei como estagiária ali de importação de amostras. Então, eu ficava responsável de toda a parte de amostra para teste dos projetos da empresa. E foi um momento bem legal ali, porque eu tive contato com as áreas, por exemplo, de engenharia, qualidade, suprimentos, PCPM, né, que é planejamento de compras de materiais e produção, PIVO também, que é planejamento de compras ali para produto acabado, mais. Então, tive contato com essas diversas áreas que eu nunca tive contato na vida e penso assim, nossa, mas Comex não tem nada a ver com RI, né? Mas não, porque quando você chega ali, você tem que começar a fazer as pontes. E como que você vai explicar para um cara que é de engenharia como é que é o processo de importação se ele nunca viu o que é uma Incoterm na vida? Ele acha que, beleza, trouxe no avião da China para o Brasil e um dia chegou, tranquilo, não tem desembaraço, não tem registro na Receita Federal, é tranquilo ali o processo. Então, você faz muito aquela ponte de explicar como é que funciona o processo, treinamento, dar follow-up com o fornecedor ali, fazer a ponte, entender, vai ficar pronta a carga, não vai, enfim. E você acaba entrando um pouquinho no mundo de projetos ali também, né? Você acaba vendo, assim, o pessoal louco, porque vai atrasar projeto, enfim. É bem interessante essa parte. Então, entrei nessa primeira parte, e aí com o tempo, né, em conversa com o meu gestor ali, a gente foi entendendo que tinha uma área ali dentro da empresa, que era a área que eu trabalhava, que era de RI, né, que eu tinha um baita de interesse de ingressar nessa área no futuro. E aí, a gente conversando ali, a empresa tem essa certificação que é a OEA, que é o Operador Econômico Autorizado, que, para quem não sabe, é uma certificação da Receita, que dá para as empresas que aplicam, né, para esse processo. E essa certificação, assim, ela é gigantesca, assim, abrange a empresa inteira, tal, e precisava de alguém ali naquele momento para gerenciar isso. Então, foi ali que eu fui promovida e entrei para cuidar dessa parte. Então, eu assumi OEA, né, todo o gerenciamento da certificação, atualização com a Receita, auditoria de recertificação, enfim, passei ali tudo com aquele momento ali, fora os outros assuntos que tem da empresa que a gente nem sabe que comércio exterior é tão ligado assim com a RI, né? Por exemplo, procurações, então validar ali o acesso de cada um, regimes especiais, que tem vários regimes assim que a gente pode usar para isentar imposto, né? Então, são bem interessantes também, e às vezes precisa de uma visão mais de fora do global para você conseguir aplicar. E fui assumindo essas responsabilidades. Aí também assumi uma carteira de abastecimento de matéria-prima recentemente, né? Então, além das questões legais, ainda lido com a operação do dia a dia. Mas é bom porque, por exemplo,
a área da Júlia vinha me procurar muito, né? Ainda vem me procurar muito assim, tá faltando container, mas eles não têm noção do que está acontecendo no mundo, né? Na operação do dia a dia, quem tem é a gente. Então eu faço essa ponte com eles. Eu falo, a situação é X, Y, Z, vai dar problema ali, vai dar problema aqui. A gente precisa puxar mais o Ministério da Agricultura porque está dando problema para a gente. Então, eu faço essa ponte com eles. Eu não negocio diretamente com o governo, nunca fiz isso, mas eu acabo fazendo essa ponte auxiliando eles nesse processo. Acaba de ter situações que eu participo sim das reuniões com a Receita Federal. Eu participei em uma do ano passado para o novo processo de importação. Então, como era uma parte mais técnica, eu entrei nessa reunião, ajudei, participei de reuniões também da Eletros, que é a associação que a Whirlpool é filiada, né, de classe, então, para levar um pouquinho do cenário do que estava acontecendo pré-pandemia. E é mais ou menos isso que eu faço hoje. É pouquinha coisa, ainda lindo com projetos, né? Então, todos os projetos da área ficam na minha mão para gerenciar. Então, passar reporte para o diretor, puxar ali, aqui, para a gente poder ter o projeto em andamento, fica comigo também. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo hoje. Isso aí. Agora, depois de te ouvir, Larissa, quando você falou que você acordava não, começava a trabalhar às 7h30, eu tô achando que está começando tarde, tá? Eu falo que eu preciso de um estagiário para me ajudar, porque não é pouquinha coisa só. Começar a pensar em começar a trabalhar, começar um pouco mais cedo o dia, porque, caramba, muita coisa, muito legal. Obrigado aí pelo compartilhamento, já vem com perguntas. Vamos lá, Júlia. Júlia, pode ligar. Júlia, o palco é seu. Pronto, agora voltou a funcionar meu microfone. Sempre em batalha contra os eletrodomésticos aqui de casa. Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está aqui e um agradecimento especial para o professor por ter me convidado. É bom te ver de novo, porque a gente acho que só se viu a última vez no final do meu TCC com o senhor, como meu orientador, então muito bom te ver de novo, professor. Um pouquinho sobre a minha experiência. Acho que, primeiramente, antes de começar qualquer coisa mais focada no que eu queria fazer da vida, eu trabalhava, quando eu era mais nova, começando com os 14 anos, como promoter de festa de casamento. Então, todo o meu lado bem interativo, com a parte de ser bem articulado, eu acho que começou por causa disso. Você tem muitos problemas para lidar dentro de festa de casamento, noiva louca, família com problema, gente querendo desistir. Então, acho que isso foi bem relevante para conseguir me articular bastante. Depois disso, quando eu entrei na faculdade, primeiramente eu comecei no direito e saí para relações internacionais. Mas eu acredito muito que o direito nunca me largou, porque quando eu realmente entrei na Whirlpool, que foi o meu primeiro estágio de longa duração, antes dele eu fiz um estágio em uma assessoria de investimentos, só que eu vi que não era tão para mim, aí eu consegui entrar na Whirlpool, na área de relações governamentais, né, HelGov, defesa comercial e inovação, que a gente falava que era só HelGov, mas na realidade eram 3 categorias dentro de um e a gente tinha que lidar com todas elas ao mesmo tempo. E, infelizmente, ou felizmente, o direito nunca largou o meu pé, porque no momento em que eu entrei em HelGov, eu só fazia legislativo, o meu começo de experiência na Whirlpool. Então, era todos os dias mapeamento legislativo, mapeamento de stakeholders, a mensuração de risco, porque para uma grande companhia, como era o caso da Whirlpool, como é o caso da Whirlpool ainda, a Larissa entende muito bem disso, acredito, todo e qualquer PL, todo e qualquer MP que traga alguma diferença na regulamentação do trabalho, seja ela durante o Covid, seja ela anterior, seja ela PLs novas que querem regulamentar mais o funcionamento de indústria, ou nem que seja pequenas coisas como, agora está proibido ter plástico nas embalagens. Isso já muda uma cadeia gigantesca dentro de grandes indústrias. Então, toda essa parte de aferimento junto ao legislativo era eu mais o outro estagiário que cuidava. Então, todos os dias a gente tinha muitas e muitas reuniões com uma assessoria chamada Patrick, que também ajudava bastante a gente a conseguir filtrar todas essas novas informações diárias. Então, essa era uma parte do meu dia a dia, que eu acabei, primeiramente, sendo sincera, eu não gostava,
mas depois eu acabei me familiarizando tanto com os termos, tanto com a parte da gramatura, né, das leis, que você começa a nem precisar ler tão profundamente, você já entende, isso vai dar merda, isso tá ok, isso é bom pra gente. Então, a gente fazia bastante essa parte. Na parte de defesa comercial, era dividido em dois. Eu tinha tanto a parte de defesa comercial em si, junto às associações de classe, sendo elas novamente com PLs, com defesa dentro do legislativo, ou com defesa comercial na parte de taxação internacional, e também ex-tarifário. Ex-tarifário era uma das coisas que eu mais gostei de aprender. O ex-tarifário é um processo que permite dentro, a Larissa também eu acho que faz parte disso, porque eu lembro da gente ter reuniões juntos, que a gente traz maquinário de fora do país, quando a gente não tem produção local, são máquinas gigantescas de 20 milhões, 30 milhões de reais. A gente faz essa importação gigante e quando não temos a oportunidade de comprar essa máquina no Brasil, o governo, se você entrar com pedido de ex-tarifário, ele concede a isenção de impostos de importação para a máquina. Então, isso era de grande relevância para a companhia. E era bem divertido, porque todo mundo pensa, né? Helgov, eles não fazem literalmente dinheiro para a empresa, né? O nosso dinheiro da empresa é literalmente em savings. Então, a gente não é igual o marketing que bate recordes de venda ou qualquer coisa do gênero. O nosso ramo é saving. A gente evitou que perdesse dinheiro, já estamos no lucro. Então, essa era a visão do meu time, que era de Helgov. E na parte de inovação, que foi uma parte extremamente divertida e que eu nunca pensei que eu fosse me envolver. A gente tinha tanta parte de prêmios de inovação, sejam eles prêmios nacionais, governamentais ou internacionais, que levassem toda a nossa parte de engenharia ou a parte de inovação em processos e também prêmios de inovação de produtos. Então foi bem legal. Eu fazia toda a análise dos cases e implementação dos cases para mandar para esses prêmios, assim como fomentos governamentais para a inovação, o que também traz muitos saves para a companhia. Sendo eles, a gente pensa que o governo não investe tanto em inovação. Verdade, comparado com outros países, acredito que isso é muito real. Mas a falta de informação também e de conhecimento das empresas com essa parte de fomentos governamentais ou fomentos nacionais para investimento em inovação é um grande déficit para as companhias. O que é o Whirlpool, eu acredito, é muito inteligente e se utiliza de todos eles o máximo possível. Seja eles isenção de taxa, seja eles a contratação junto ao... Ai, meu Deus, esqueci o nome do local, mas é o Inova Talentos, que para quem está começando também, se formando, você quer investir em você mesmo, em ser um bolsista dentro de grandes companhias, você pode também fazer o seu profile para o Inova Talentos, que é bem legal, eu diria para todos fazerem. E foi bem isso, eu fazia toda essa parte, mexia com a parte de contratação dos Inova Talentos, implementação deles, seja em qualquer área que eles estivessem, toda a comunicação entre a área de Helgov e as áreas que estavam contratando, assim como todos os projetos nossos de inovação e de sustentabilidade, sejam eles projetos sociais, com cunho social, como alguns que a gente fez em Santa Catarina, outros em São Paulo, ou seja, doação para o estado, como a gente fez para Manaus, com a doação de respiradores também para Santa Catarina, toda essa parte mais humanitária também foi regida em Helgov e eu estive presente. Então, eu acredito que foi bem agregador para o meu lado pessoal. E acredito que com o Covid a gente teve que se adaptar muito. Isso é uma das coisas que eu falaria para todos os novos talentos entrando agora para o mercado de trabalho, tenham a mente aberta para adaptação, porque ainda mais agora que todo mundo está trabalhando de home office ou está trabalhando meio termo, você se adaptar e conseguir conciliar a sua rotina estando em casa e todos os afazeres que você tem que fazer é muito importante. E eu e a Larissa tivemos isso muito seriamente, drasticamente Cada dia mudado. era um dia, né, Júlia? Tipo, beleza, agora vamos continuar. Não, não vamos continuar. Muda o plano, muda tudo, a prioridade é outra. Ainda assim hoje, tá? Então, ter mente aberta realmente, que cada dia é um dia, que não dá para seguir igual era antes. Eu vou planejar 3 anos da minha carreira direto, não funciona. Cada dia é um dia.
É bem isso. E isso acho que, pelo menos para mim, foi bem impactante, porque a companhia entrou em um momento de transição durante o Covid, que era, ou seja, metade do time estava em férias coletivas, e depois metade ou o time inteiro entrava em cancelamento de contratos e Suspensão, ficava com o né? contrato, A gente falou dois suspensão meses. de contrato. E os estagiários, nesse momento, que foi o meu caso, nunca pararam. Então, eu estive no comitê de crise o tempo inteiro, só tinha eu e mais uma pessoa do meu time, que antes eram em 13, ficou em 2, e a gente tinha que fazer a função de 13 pessoas em 2. Então, era bem desesperador, mas eu diria para todo mundo que, assim, tem que manter a calma, manter o controle e pensar nisso como uma oportunidade de crescimento. E, por enquanto, é isso. Esse meu lado da Whirlpool, acho que eu já falei muito, perdão, professor. Mas agora só uma última sobre a minha cafeteria. Eu estou empreendendo, eu me casei nesse meio tempo, também minha vida mudou completamente. Acabei me casando e aí a gente começou a empreender junto. E a gente está abrindo essa cafeteria. Ela tem a previsão para ser. A gente está agora em construção. Estamos com previsão de abrir ela em setembro. E também é uma outra loucura, né? Eu saí de uma área completamente diferente para agora eu virar manager do meu próprio negócio. Então, eu acredito que o lado empreendedor também é algo fenomenal para ser explorado pelos novos talentos aqui presentes. Então, não tenho medo de investir, ainda mais quando a gente está novo, eu acho que é mais fácil de investir, quebrar a cara e usar isso como experiência e não ter medo de fazer novamente. Então, essa é a minha opinião. Professor, fica à vontade, perdão tomar muito Ah, é tempo. sensacional, sensacional, Julia. É muito bom, eu fico muito feliz de ouvi-las, assim, eu acho que a gente acaba aprendendo muito, né? E vocês, e é impressionante, assim, como a minha percepção, quando eu ouço vocês, falar assim, caramba, né, como vocês, a gente tem uma visão muito mais da formação, assim, da universidade, do curso de Relações Internacionais, mas quando vocês falam, quando vocês trazem, tem um pouco da experiência de alguém que conhece o campo e que, né, quando você colocou a mão na massa, vocês começaram no estágio, tiveram grandes experiências e hoje vocês falam com uma propriedade sobre o campo de vocês e navegam sobre essas burocracias, que é algo impressionante, assim. Então eu teria muito para fazer muitas perguntas, mas vamos começar, porque eu acho que tem muita gente que tem interesse nas áreas de atuação de vocês, e eu acho que a gente pode começar então lá do começo, até porque eu quero saber visões de vocês sobre burocracia, sobre as carreiras nessas áreas e assim por diante. Mas vamos começar do começo. Eu acho que eu diria uma primeira pergunta assim, por que vocês escolheram relações internacionais e como vocês descobriram, ou como relações internacionais ajudou vocês a navegarem um pouco nessas áreas, a entrarem nessas áreas, ou não ajudou, porque pode ser que não ajude, que você descobre que você tem que ter conhecimentos paralelos e também aprimorar em outras áreas, tá? E aí quem quiser começar, mas seria um pouco dado o começo, depois a gente continua aí. Quem quiser começar aí. Quer começar, Quer Júlia? começar? Tudo bem. Tá bom. A primeira pergunta, por que que escolhi RI? Para ser bem sincera, eu estava tentando muitas coisas. Então, eu entrei em Direito, depois eu entrei em Direito novamente, aí eu passei em RI no Rio, aí depois eu entrei em Direito novamente pela UEL, em Londrina, e aí finalmente eu entrei em São Paulo, e para mim foi muito mais, vou me mudar, quero viver numa cidade grande. Então, eu fui muito mais pelo vou me mudar, quero ter experiências novas em outro lugar, do que realmente ir pela carga do curso, né? Pelas matérias que o curso teria. Mas o que me motivava a querer entrar em relações internacionais era a minha paixão por China. Sempre tive a ideia de que eu ia entrar na faculdade, eu ia me formar, eu ia mudar para Guangzhou, que é uma capital no centro-sudoeste chinês, e eu ia fazer o MBA lá e abrir o meu próprio negócio de venda de peças de celular, bem específico, para o Brasil. Então, essa era a minha ideia, minha proposição de vida. E acabou que não, o que eu fiz não tem nada a ver com o que realmente meus planos. Mas acho que se vocês têm a ideia de que entrar em RI especificamente em RI, eu diria pense duas vezes, porque o campo de RI é muito mais aberto do que literalmente trabalhar com relações internacionais. Então,
pensa em administração, também pensa em HelpGov, pense na área que a Larissa faz, que é também super específico, em trabalhar em banco. Eu acho que a RI te dá bastante sustentação para que você não fique preso somente na área específica de relações internacionais. Para mim, no caso, quando entrei em RI, eu falei, quero fazer RI porque era uma coisa que tinha internacional. Eu queria sair do Brasil, esse era o meu plano inicial. Onde fosse, onde desse, eu tava com essa ideia. Falei, bom, a RI deve abrir algum caminho ali para mim no futuro, né? Vou para essa área. E aí, quando entrei, eu tinha muito em mente que eu queria diplomacia. Eu queria entrar no Itamaraty, que eu queria entrar no Itamaraty, acho que é um sonho de muita gente, né? Aí passou uma semana, falei, não quero mais entrar no Itamaraty, isso aqui não é para mim. Aí fui buscando ali o que eu gostaria de fazer, tá? Fui bem aberta, porque o curso em si, ele te dá várias possibilidades, né? Tem gente que trabalha com RH, eu conheço pessoas da empresa que foram formadas em RI e trabalham hoje em RH, com time global e tal, e ajuda super ter uma formação em RI, por ter que lidar com essas diferentes culturas, né, e diferentes relações que a gente tem para montar uma política global de RH, enfim, para ter toda essa questão de gestão. Então, foi mais por isso, e RI, ele dá uma base boa, assim, não vou dizer que é 100%, porque eu acho que cada área é bem específica para você entrar, e cada lugar é um lugar, tem os seus processos, os seus métodos para seguir. Então, teve coisas que eu entrei e falei, meu Deus, e agora? Que eu não sabia nem o que era Incoterm quando eu comecei a estagiar. Falei, agora não sei, né? Começou lá a chegar as faturas com Incoterm e tudo. Eu falava, meu Deus, nunca vou aprender tudo isso. E foi indo. São coisas que você vai aprendendo no dia a dia. Mas como você já tem um curso que ele é multidisciplinar, é mais fácil para você absorver. Do que, por exemplo, você pegar uma pessoa que é do direito e está acostumada só com legislação para analisar alguma coisa econômica. Também, então complica um pouquinho desse lado. Então, ele te ajuda muito, mas ele não é 100%, porque cada área é uma área e você vai sempre ter que estar buscando coisa a mais. Todo dia vem uma coisa nova, que eu sempre com a minha chefe, eu falo, meu Deus, o que é isso? vamos analisar isso aqui com calma e entender. É mais essa parte analítica de você entender como que você vai seguir que te ajuda. Né? Não a questão mesmo do know-how de, sei lá, um regime, que você está estudando ali um RECOF da vida, que é um regime especial para tributação, enfim, que você vai saber, porque nem quem é da área de tributação sabe de todos os regimes. Então, é aprender os casos e analisar como que você pode utilizar com o que você já aprendeu. Muito bom, muito bom. E eu fiquei pensando agora, vocês falando sobre, legal que no meio do caminho vocês descobriram relações te dá uma base para que você consiga, é uma base suficientemente interessante, boa, né, para que a gente consiga navegar por diversas áreas, né, eu acho que a experiência de vocês traz um pouco isso, de que se você faz relações internacionais, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, mas RI não tem, RI, a gente não conseguiu trabalhar em RI, e aí as pessoas parecem que elas ficam insatisfeitas quando elas conseguem um trabalho super legal, assim, muitas vezes, mas é na área burocrática de uma grande empresa. Eu falo, gente, se você fizesse administração, talvez você estaria no mesmo lugar e só porque você fez administração parecia que o trabalho não é ruim, o trabalho é bom e as pessoas têm uma expectativa que muitas vezes eu não sei se ela combina com a real necessidade do mercado de trabalho ou como o mercado de trabalho funciona. E é interessante que vocês trazem isso, né? Que a RI é um pouco da disposição, é estar no mundo, né? Enquanto profissional de relações internacionais, e você, claro, vai desempenhar as atividades que, né? As exigências são da vaga, da necessidade, não necessariamente a gente não consegue criar o nosso negócio, a não ser que a gente vai empreender, né? Como a Júlia está fazendo. Mas muito legal, e eu gostaria de saber assim de vocês como foi. Primeiro, os processos seletivos, tá? Porque vocês duas trabalharam em grandes corporações. E entrar numa grande corporação não é algo fácil, assim. Então, você é alguém de RI, que está disputando com gente, por exemplo, da área de administração, da área de marketing, da área de economia, direito e assim por diante. Tá? Como foram esses processos seletivos? Qual a experiência de vocês? Que aprendizado vocês tiveram? Quantas portas na cara vocês tiveram antes de conseguir as vagas? Tá? Eu acho que isso é importante porque, assim, eu lembro das primeiras vezes, né, que eu tentei um estágio, sei lá, levei uma negativa. Gente, eu passei semanas chateadíssimo. Até você levar 2, 3, 100, né? E você descobre que fala, bom, eu tenho que acordar no dia seguinte e ir para cima, e aí você aprende a tomar negativa e vai melhorando com aquilo, né? É um aprendizado.
gostaria que vocês pudessem compartilhar e como foi esse processo, tá, de entrar numa grande corporação, porque pode ser o desejo, a vontade de muita gente aqui. Vou começar agora, Júlia, para te ajudar. Bom, quando eu comecei a procurar estágio, eu fui jogando currículo, né? Era corporação, multinacional, fui mandando. E teve alguns processos que realmente, assim, me ajudaram muito para chegar no processo que eu tinha que chegar ali, que era da Whirlpool. Então, o que me marcou bastante ali foi um processo da Fini, que eu fiz. Foram várias etapas, era etapa online, era game, era não sei o que e tal. E a gente chegou a fazer uma dinâmica na fábrica da Fini mesmo, né? Uma dinâmica presencial que eles separaram por curso, né? Então tinha uma mesa de RI, uma mesa de marketing, uma mesa de publicidade e marketing, tinha uma mesa do pessoal de engenharia de alimentos, que nada a ver com nada, que era outra área, porque era uma vaga rotativa, né? Você passava em várias áreas, então eles deixaram super aberto para questão de curso. E eu lembro que o case que a gente tinha que fazer era criar um produto fit, era um marshmallow que ele tinha menos açúcar, né? Então você esperava que o grupo que tinha de marketing, eles iam bolar, nossa, a maior propaganda possível para aquele produto. A galera de engenharia de alimentos, nossa, ia bolar uma fórmula mágica e tal, e a galera de RI ia fazer o quê? Porque não tinha conhecimento de produção, né? Marketing não tinha conhecimento de marketing de zero, assim, para fazer o processo. E no final das contas foi bem surpreendente o que os gestores estavam avaliando no dia que mais gostaram foi do time de RI. Isso é um fato bem interessante. Porque o que aconteceu? O time de marketing não bolou uma estratégia de marketing legal para fazer. O time de engenharia de alimentos bolou, focando muito mais ali na parte da estrutura do produto do que em si na propaganda, como que ia produzir e tal. E o meu grupo, que era de RI, a gente planejou um Marshmallow Fit, né? E aí eu lembro que até eu tive uma aula um dia antes com o professor Jorge, que ele falou da questão da estévia, que a produção da estévia era no Paraguai e tal, que daí poderia substituir por açúcar, blá, blá, blá. E aí eu coloquei, né, que a gente pode usar estévia para fazer esse marshmallow, porque ele é produzido no Paraguai, tem acordo comercial por conta do Mercosul e tal, e o pessoal foi colocando, tinha uma menina que desenhava super no grupo, fez uma baita de uma propaganda e foi o que mais gostaram. Então, nem sempre é você ter o conhecimento, mas saber o que você tem para utilizar aqui naquele momento, né? Então, foi super legal essa experiência. E no processo da Whirlpool foi mais diferente. Eu tinha que gravar um vídeo falando sobre inteligência artificial, quando eu fiz o processo. Então, no meu caso, era para questão de logística, como que poderia usar a inteligência artificial na logística e tal, e eles queriam uns 30 segundos em inglês. Então, foi tranquila essa parte, né, falar um pouquinho ali como que poderia ajudar e tal, e depois foi as entrevistas com o RH e depois com o gestor. Quando eu fiz essa entrevista com o gestor ali de Demand Planning, foi um pouco complicado, que eles queriam que eu fizesse, por exemplo, quantos produtos de máquina de lavar eram vendidos por ano, né? Mais ou menos, que tinham de troca. Eu consegui chegar no quase exato, mas eu não consegui chegar na conta. Eu falei o número quase certo, mas eu não consegui provar a conta para eles. Aí foi ali que eu fui descartada. Mas aí, como a menina do RH tinha gostado do meu perfil, eles vão jogando, assim. Isso que é o legal de lá. Então, você não passou para essa área, tem vaga na área X, vamos te colocar para lá, que talvez você se encaixe mais ali. Então, tem grupos de RH que geralmente fazem isso, né? Nem sempre a área que você se candidata é a área que você tem perfil, né? Porque às vezes você não conhece muito o dia a dia da área pela descrição ali. E daí, quando eu fui para logística, primeiro só falando que era logística. Eu falei, tá, transporte nacional, beleza, vamos lá, né? Vamos ver o que era. Daí, quando eu cheguei na entrevista, era logística internacional, né? Comics. Então, foi bem legal o processo ali, foi super tranquilo. Aí, quando eu entrei também, você sendo estagiário dentro da empresa, você não é um estagiário, você é praticamente um analista lá. Você tem obrigações de um analista, você tem um projeto para entregar no final. Ninguém te trata lá como estagiário, isso é o fato. Às vezes você está falando com alguém que é estagiário, você nem sabe. Tem um tratamento bem igual ali para essa questão, então é bem legal para o seu desenvolvimento. Então eu falava com o manager, senior manager, e normal, não era porque fulano é estagiário, ele não vai fazer para mim, entendeu? Não tem essa classificação lá, é bem legal essa parte. E foi mais ou menos isso ali, sempre você estar mais aberto para falar e buscar soluções, que nem sempre a pessoa que está em marketing, que está em direito, vai ter essas soluções mais amplas, né? Pensar no todo, vai pensar no específico e não no todo que está ali. Muito bom. Ok, como a companhia em que eu estagiei também foi a mesma, o processo seletivo foi o mesmo, mas eu não tive essa etapa igual a da Larissa de passar por um time, depois passar para o outro.
Por incrível que pareça, eu não me inscrevi para a área que eu no fim, trabalhei, né? Que eu estagiei. Só que eu não sei como, no fim, eu acabei ficando na área de HelpGov. Eu me candidatei, na realidade, para a área de logística. Então, é complicado. Mas foi mais ou menos isso também. O meu foi, primeiramente, a inscrição online, aí depois um vídeo. E o vídeo, o meu era sobre a. Ai, nossa, perdão, professor, eu não vou me lembrar. Eu só lembro que eu gravei o vídeo, também era em inglês. A minha terceira foi com o time de RH, e aí a gente fez uma conversa inteira em inglês. E, por incrível que pareça, foi bem longo, durou quase 40 minutos, eu e a especialista em RH. E depois foi também com o meu time, com a gestora, que não está mais na companhia. Mas eu passei com muita gente do meu time, passei ao todo com 6 pessoas diferentes, em conversas diferentes, e no fim eles me pediram para fazer uma análise sobre o governo Bolsonaro na parte de agricultura. O que eu Nossa. não entendo muito porque seria importante, já que a companhia é de eletrodomésticos, Uhum. mas foi bem na época, de novo, igual a Larissa, eu tinha aulas com o professor Jorge, e a gente estava falando bastante sobre comércio internacional, a gente estava falando sobre o como impacta negativamente as posturas que o Bolsonaro estava tendo, e nisso eu escrevi, acho que 3 páginas, e eu tinha 1 hora para entregar, então eu escrevi como uma louca 3 páginas, entreguei, e aí no fim eles me deram um feedback positivo, dizendo que eles gostaram bastante, que eu era bem articulada, e que por isso eles queriam que eu tivesse junto com o time de HelpGov. O que eu achei ótimo. Assim como a Larissa falou, ali dentro da companhia era bem indistinto o que tipo de carreira você estava tendo. Ah, você é um estagiário, ah, você é um senior manager, ah, você é só um analista. A gente não tinha muito essa hierarquia, o que é bem diferente de companhias como eu vejo asiáticas, que é o que eu mais quero entrar agora. E isso ajuda bastante no crescimento individual, eu acredito. Principalmente ali com o meu time, que ele era um guarda-chuva de 3 outros times, que eram HelpGov, o time de logística e o time de jurídico. Então eu estava todos os dias, literalmente, conversando com o time de jurídico, e tanto da parte de documentos que a gente precisava efetivar, tanto na parte de petição que a gente estava fazendo junto ao governo, ou de conversas que o meu diretor ia fazer com o governador ou com algum secretário de Estado. Então, é bem importante saber se malear bastante. Você tem que se mixigenar todos os seus conhecimentos ali. E eu falo para todo mundo, quando vocês entram na faculdade, ninguém dá atenção para quando a gente faz direito internacional e princípios básicos do direito, mas pelo amor de Deus, aprendam isso, porque isso é muito importante para você. Muito bom. Eu vou aproveitar esse gancho, Julia. Eu queria que você continuasse, porque minha próxima pergunta é exatamente sobre essa, né? Como que é o dia a dia de alguém que trabalha na área que vocês trabalharam? Por exemplo, o dia a dia de alguém de HelpGov e o dia a dia de alguém que está em relações institucionais ali, também trabalhando com Comex na área de logística, tá? Eu queria saber como que é o dia a dia e como é lidar com a burocracia e melhor, eu queria saber quais são as habilidades que vocês acham que são importantes para lidar com o dia a dia de uma maneira legal aí, tá? Na experiência de vocês. Eu começo primeiro? Aqui. Dia a dia de alguém que é de HelpGov. Entenda que não existe uma métrica, vamos supor, você não tem nenhum dia que vai ser exatamente igual ao anterior. Como sempre tem uma novidade, sempre está acontecendo alguma coisa, surgiu um MP, surgiu um PL, você tem reunião na associação na Eletras, porque eu estava todas as semanas, todas as segunda-feiras na Eletras. Você tem que estar antenado em tudo o que acontece, não só nacionalmente, eu digo internacionalmente também, seja por contrato, perdão, seja por grupos de comércio, seja como o Mercosul, tá acontecendo isso no Mercosul, vai ter uma discussão na terça-feira, pelo menos assim se integrem com o que está acontecendo nacionalmente e internacionalmente, porque isso acarreta muito na sua atuação no dia a dia. No diário de HelpGov, um dia meu era acompanhamento legislativo,
sempre dar uma olhada no que está acontecendo, vamos supor, diário da nação, né? Você tem que, pelo menos, dar uma olhadinha, assim, ver se tem alguma coisa importante, alguma coisa que vai impactar, e sempre assistir todas as notícias, todos os jornais. A gente tinha mais ou menos uns 20 minutos, a gente olhava todas as notícias que estavam acontecendo para saber se a gente ia ter problema com alguma carga que vinha de fora, ou se a gente ia ter problema logístico. E nisso também eu diria para as pessoas, esses novos estudantes, que não tenham preguiça de ler. Ler é muito importante e vocês têm que se familiarizar com termos mais burocráticos. Tentem todos os dias se familiarizar com os termos jurídicos, porque isso é muito importante para você não gastar o seu tempo tentando entender algo profundamente. Tenha uma leitura diária, de pelo menos algum diário oficial, eu acho bem importante. Ali em Helgov, você tem que saber lidar com vários times ao mesmo tempo, porque a gente fazia muitos projetos com muitos times, então você tem que articular e saber o que os outros times estão fazendo, porque tanto a parte de desenvolvimento de inovação a gente cuidava, então você tem que entender do que se trata, sempre leia os projetos, leia os e-mails, é isso que eu diria, se atentem no que vocês estão fazendo, porque um detalhezinho a gente vai dizer, passou despercebido, não tem problema. Faz muita diferença, principalmente se você está lidando com o legislativo, que a gente diz que é extremamente burocrático e extremamente elitizado. Então, vou dar uma experiência pessoal para vocês. A gente, na Whirlpool, participava de muitas associações de classe, e a gente precisava saber quem seriam os novos presidentes, para saber se a gente tem mais articulação ou menos articulação. E numa dessas vezes eu perguntei quando seriam as eleições para presidente de uma das associações, que eu não posso dar o nome, né? Vamos continuar mantendo em anonimato. E nisso gerou um grande caos, porque da forma como você fala e não expressa exatamente como eu posso explicar, uma amizade, simpatia, eles pensaram de que a Whirlpool queria tomar a liderança e de que a gente estava perdendo, eles estavam perdendo a confiança. A mesma situação, não foi comigo, mas eu estava presente numa reunião também com outra pessoa que perguntou, que daí virou toda a situação e criou da reunião. Caos. Sim. Então, assim, tomem muito cuidado com como vocês falam, principalmente se vocês estão em associações, porque eu digo que o ego das associações é muito grande. Então, você tem que ser, ainda mais se você for uma mulher, seja extremamente delicada. Isso é péssimo, bem sexista, mas é a realidade do mercado. Se você não for delicada, se você não for simpática, as pessoas tendem a te colocar, a te menosprezar nos seus diálogos. E também diria, ao mesmo tempo, dentro de associações ou dentro, como foi o meu na Fiesp, se você tem algo a perguntar ou se perguntam algo diretamente a você, fale, não deixe que ninguém te interrompa, porque é bem comum de que as outras pessoas que são Helgov, são representantes das empresas, sejam homens velhos e brancos, isso que eu vou dizer bem sincero. Eles vão te interromper, então, assim, mantenha calma e continue falando. Não se oculte por causa disso. É isso, professor. Muito bom, muito bom. Bom, da minha parte ali com Comex, são várias coisas que eu tenho que lidar no dia, né? Então, basicamente, eu cuido ali da parte de importados para Manaus, da matéria-prima, que a gente importa kit e importa matéria-prima, né? Então, fica separada e a matéria-prima fica comigo. Então, eu tenho que lidar ali, fazer follow-up com o fornecedor, entender se a carga vai embarcar ou não vai embarcar, atrasou o navio, não atrasou o navio, que é o que está mais acontecendo ultimamente, atraso de navio. Falta de container, não tem container, não tem espaço, vou ter que levar para a PCPM para analisar, vai ter falta, não vai ter falta, vai ter ruptura, não vai ter ruptura. Então, eu estou bem ligada com o plano de produção também. Então, a fábrica vai parar, já foi uma coisa que eu já ouvi tantas vezes no meu dia, que já virou normal. Para mim,
não faz mais nem efeito. Ou então, isso aqui é urgente, é crítico, também já não faz mais efeito. Como a minha chefe fala, se alguém falou que é crítico, não é mais crítico, entendeu? Porque tudo é crítico lá. Principalmente para comércio exterior, porque um dia que atrasou o navio, lascou. É o dia que a gente estava esperando para chegar aquela carga que já ia direto para a produção, enfim, e cada dia é um dia. Então, tem essa parte dos importados, que é um pouquinho mais complicada ali. Acompanho também a questão se der algum outro problema na operação. Então, por exemplo, a gente tem muito problema com palha de madeira. Então, teve uma devolução que não estava dando certo, porque a legislação do Vietnã não aceitava aquela madeira condenada, e como é que vai devolver se eles não aceitam, tal, e aqui também não aceitava, tinha que ficar, e faz isso, faz aquilo, tal. Então, eu faço essa ponte também quando a gente tem esse tipo de situação. Além dos outros projetos, então, por exemplo, ali, a parte de OEA, né, que eu cuido. Então, eu fico monitorando ali, final do ano eu sei que eu tenho que atualizar o questionário da Receita, porque, enfim, tem que mandar os documentos novos para mostrar como é que a gente fez o andamento ou não, tem que ficar puxando as áreas ali para entender se eles fizeram planejação que ficou pendente, ou que não ficou, ou alguma não conformidade que a gente identificou, que o fiscal identificou que a gente tem que analisar. Participo de auditorias, eu participei de uma auditoria com a Receita Federal esse ano para recertificação do EA. Foi bem complicado ali, bem turbulento, porque você tem que alinhar todas as áreas, tinha pontos sensíveis ali, que a gente estava com muito medo que o fiscal fosse atacar, e ele atacou, obviamente, né? Então, tem que estar tudo muito bem alinhado, e alinhar todo mundo é complicado, apresentar uma série de documentos, ver como é que vai fazer. E tem essa parte também, né? Então... E também eu participo de um monte de reuniões ali, Procomex, Receita Federal, treinamento, enfim, eu faço essa ponte. E uma coisa bem legal ali que eu fui aprendendo no dia a dia é que a gente acha que Receita Federal é um monstro que a gente nunca consegue chegar perto, né? Que eles vão mandar a atuação, você vai ter que pagar o negócio e se vira. Governo é uma coisa que a gente não consegue conversar. E não é bem assim. Principalmente ali quando eu fiz a auditoria com a Receita ali para essa recertificação, foi bem interessante, porque você vê que, enfim, precisa de alguma ajuda, eles estão super dispostos. Não estou entendendo tal coisa, manda um e-mail, aconteceu tal situação, tal. Tem uma disposição muito grande da Receita, principalmente para a parte de projetos, porque eles têm interesse que as empresas se envolvam ali para participar. Então, por exemplo, a gente tem vários projetos ali de pilotos para a DUIMP, que é o novo processo de importação. Então, deu problema no processo da DUIMP, mano, um e-mail para o fiscal que está responsável, ele já retorna, tal, marca a reunião, faz teste, blá, blá, blá. Então, eles são super dispostos. Então, tem muita coisa ali que a gente fala, nossa, mas a Receita não vai escutar. Escuta. É diferente porque eles escutam, assim, principalmente quando você dá parte técnica, porque eles têm interesse que o negócio funcione e seja simplificado. Então... Quando você é da parte técnica, você consegue muito puxar a sardinha para o seu lado para que funcione. É bem legal essa parte. Não é um bicho de 7 cabeças para você conversar ali, entender, não estou tendo problema, não está funcionando. Então, tem muita coisa que a gente consegue resolver dentro de comics mesmo. E tem coisas que realmente não dá. Então, por exemplo, assim, a gente quer uma certificação X que hoje não está liberado para empresas do ramo de eletrodomésticos. Então, eu, como comics, não consigo fazer. Então, eu levo para RI, para a gente tentar discutir, que é uma coisa mais longo prazo e tal. Então, é diferente, mas tem muita coisa na minha área que a gente consegue atuar ali e entender. Ou seja, sei lá, o despachante que ele é mais próximo de algum fiscal ali no porto, que consegue puxar para liberar a carga mais cedo. Então, tem muita coisa ali que a gente consegue fazer e é bem legal. Então, é basicamente isso meu dia, o pessoal chamando o dia inteiro que a fábrica vai parar. E além dessas outras coisas que a gente vai trabalhando. E tem uma parte de regimes especiais também, que é super legal. Então, aprendi um pouco ali de drawback, fui em reuniões para a revisão da legislação do drawback em si. Bem legal, que muitas das coisas que eu sugeri, às vezes aparecem no 9N, isso é legal também, que abre as consultas públicas, você consegue sugerir, depois você vê que o que você sugeriu foi. E é bem legal essa parte. E drawback, e aí alguns outros regimes de entreposto, enfim, a gente vai estudando para ver se faz sentido. São projetos mais longos, porque envolve mudança de sistema e operação e aprovação de business case, que tem que ter um sistema à parte, vem investimento e tal, mas é legal, porque no final das contas eles são bem úteis e dão um saving assim, gigantesco em relação a tributo, né? Que é uma parte que está impactando muito. Muito bom, muito bom. E eu gostei agora também de vocês comentando, vocês duas comentaram, né, a importância das associações de classe, né, sejam as associações, por exemplo, na área de logística, tem as suas próprias, arbitrar, né, tem arbitrar, não lembro muito bem.
E eu trabalhei, olha só, você falou do Procomex, eu trabalhei no Procomex, tá? Conheço todo o pessoal de lá, são colegas meus, os facilitadores, não sei se você conhece a Érica, a Antonella, a César, são todos de relações internacionais, gente. Então essa é uma área que é super legal também. Eu gostaria de ressaltar para todo mundo aqui que tem também essa atuação que é muito interessante, que é a atuação do meio de campo, né? Da politicagem, da coisa que vocês estão trazendo. Eu gostaria, pegando esse gancho que vocês trouxeram, uma riqueza de detalhes, primeira coisa, né? Se vocês tiverem perguntas, alguém tiver pergunta, pode colocar aqui no chat, a gente faz as perguntas. Eu sei que já tem uma pergunta que me mandaram no privado, eu já vejo. Mas enquanto isso, eu gostaria de saber de vocês, por exemplo, qual é a perspectiva que vocês têm sobre a área de atuação que vocês têm, sabe? Que vocês estão atuando, tanto na empresa de vocês, quanto na área como um todo. Por exemplo, da área de relações governamentais, da área de Comex, se vocês acham que existe uma perspectiva de longo prazo, vocês acham que o mercado está difícil, qual que é a percepção que vocês têm devido à vivência aí, o que vocês estão sentindo nas áreas? Bom, eu vou começar aqui na parte Comex, que é uma parte bem interessante aqui, que, assim, todo mundo tem um receio de entrar em Comex, porque é uma área estritamente operacional. É operação, é input disso aqui, é isso aqui, puxa isso aqui. Não tem muito dinamismo ali no processo, né? É tipo, embarquei, acompanhei, entregou. É basicamente isso, né, que a gente pensa. Só que na situação atual não está ocorrendo isso, e já vem mudando faz muito tempo, né? Então o pessoal fala, ai, como é que isso vai acabar, não sei o que e tal, e não é bem assim. Tá mudando muito a visão do que a gente tem hoje de comércio exterior, então é mais uma visão estratégica do que uma visão operacional. Então, você tem essa estratégia de, opa, tem um regime novo rolando aí, que a gente pode aderir, a gente pode implementar, a gente pode complementar, vamos colocar, saiu, sei lá, um ex-tarifário novo, que a gente também pode tentar o pleito para aquele caso. Então, é bem legal aí a gente analisar. Então, isso que muda, sabe? É você tirar essa visão que o pessoal tem hoje, principalmente quem é formado em Comex, de operação, vou operacionalizar esse processo, vou seguir com o importado, com o exportado, para uma visão estratégica, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que está com falta de container no mercado, não tem container para embarcar e os fretes estão lá em cima. Então, como que eu faço para evitar essa situação? Sei lá, vou bucar a carga, né? Vou agendar essa carga para sair antes, vou tentar contra o armador, vou puxar meu time de suprimentos para tentar uma outra negociação. Então, são esses pontos que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Sei lá, o fornecedor falou que não vai me atender, qual que é a minha situação? O que eu faço agora? Eu recebi essa informação, eu faço o quê? Eu aciono o negociador desse fornecedor, eu tento ver se tem um dual source, se tem outro item que eu posso importar dele. Então, é mais essa visão estratégica do que saída operacional, de simplesmente a visão do despachante, né? Vou lá, registro do sistema, tal, aí declaração, certinho, liberou, nota fiscal e da entrada. Isso está deixando de ser. A gente precisa cada vez mais entender a situação do mercado, como a gente pode agir e pensar no futuro, né? Porque cada dia é um dia. Principalmente para quem trabalha com comércio exterior, sabe? O plano de produção é esse, no outro dia não é mais esse, mudou, teve aumento. Aí no outro dia não tem mais esse aumento. Então, é bem entender e trabalhar com essas mudanças ali, porque é você ser bem flexível também para a situação, porque o que você estava esperando, de repente, não é mais isso. Então, a gente precisa cada vez mais entender e agir rápido. Muito bom. E, Júlia, quais são suas perspectivas aí para a área? Ok, eu vou já falar um pouquinho da minha perspectiva, que eu acho que é um pouco mais pessimista do que otimista. Eu acredito que, principalmente agora, com essa nova crise, a gente teve vamos dizer, uma falha bem grande nas corporações. Claro, as multinacionais continuarão a ser multinacionais, elas continuarão rodando, mas os empregos em outras áreas, eles diminuíram drasticamente, eu acredito. Então, agora, quem está entrando no mercado, como é o nosso caso, vai enfrentar muito mais dificuldade, eu acho, de conseguir vagas em específico do que quem já está formado, já tem um projeto de carreira em andamento. E eu acredito que isso não deva ser motivo suficiente para fazer ninguém desistir. Como a gente disse, a ser um profissional de relações internacionais te dá muitas formas de operação. Vocês só têm que começar a pensar mais aonde vocês são mais quistos
e aonde há mais necessidade de tal atuação, se especializar o máximo que vocês puderem. Todo o tempo que vocês tiverem útil e que não seja um tempo gastos com o lazer, tentem focar em si mesmo, sabe? Porque acredito também que vocês têm que cuidar do seu lado pessoal, ter uma vida. Não, a nossa vida não é só trabalho, mas para quem está entrando agora, se especializem, tentem o máximo de estágios possíveis, porque pelo menos a minha visão de quem saiu da área e começou a empreender sozinha e teve algumas outras oportunidades de entrar em outras áreas, mas eu acho que remuneração também é algo muito importante. Não, também não trabalhem de graça, nunca trabalhem de graça e se especializem o máximo que vocês puderem, leiam o máximo que vocês puderem, entendam o máximo que vocês puderem, porque a área encolheu agora nesses últimos anos, ainda mais porque todos os países estão encolhendo as suas economias ao invés de crescendo, né? E eu diria para vocês, não se limitem ao Brasil também. Tem muitas empresas em muitos locais que estão querendo fazer projeto de estágio ou projeto de intercâmbio. Acho que abrir um pouco a mente para outros lugares também seria bom. Ainda sobre as vagas, eu diria que na vaga de HellGov tem bastante atuação, a gente precisa de muitos profissionais, mas precisamos de profissionais qualificados. Isso é um grande problema que eu vejo. Tem muita gente que fala, eu sou de HellGov, mas você dá ele entra em um cenário que é diferente, vamos supor, eu sou da área de boticário, e eu entro num cenário de eletrodomésticos, eles não sabem mais como agir. Eu acho que vocês têm que se situar, todo mundo tem uma curva de aprendizado, mas vocês têm que se situar o mais rápido possível e tentar entender os processos o mais rápido possível, para que vocês agreguem valor para a empresa. Porque enquanto você não agregar valor o suficiente para a empresa, você não vai ter nenhum reconhecimento e eles não vão querer com que você continue na empresa. Então, mantenham isso em mente. O mercado está complicado, tem muita gente desempregada, muita gente que já tem formação e que foi demitido e que vai concorrer para as mesmas vagas que vocês estão concorrendo, sejam ela de analista, sejam ela de assistente administrativo, assistente de logística ou assistente de qualquer coisa. Tenham isso em mente e também sejam abertos com a companhia. Digam o quanto vocês querem a vaga e tenham uma explicação por que vocês querem a vaga. Porque eu vejo muito esse problema para a contratação de que as pessoas elas aplicam para milhões de vagas, que é o que eu faço também, não vou mentir, e elas não se dão o trabalho de entender sobre o que é aquela vaga em específico. Então, enquanto você não fazer com que o seu perfil seja algo atrativo, ninguém vai realmente te dar reconhecimento ou querer te dar uma chance. Então, o que eu queria dizer muito para os novos alunos é: networking é o seu foco. Você tem que fazer o máximo de conexões possíveis, porque é muito mais fácil vocês se colocarem no mercado de trabalho quando já tem alguém que pode te indicar ou alguém que vai falar bem de você. Que foi o meu caso com a Larissa até. A Larissa foi a minha porta de entrada para o Whirlpool, eu fui indicação dela. Então é assim, não subestimem a sua capacidade, mas também tentem ao máximo ter bom relacionamento com as pessoas, porque diferente de muitas companhias que trabalham muito a agressividade, eu acho que tem uma nova visão agora no mercado de trabalho que é a cooperatividade. Ao invés de você ter um perfil agressivo, um perfil competitivo, que é o que muitos bancos de investimento querem, as empresas agora estão adotando mais essa parte de um ambiente saudável, um ambiente amigável. Então, quanto mais vocês mostrarem esse lado, eu acho que vocês têm mais chance de entrar no mercado de trabalho. Essa é a minha visão, para ser sincera, professor. Nossa, muito, muito bom te ouvir. E eu acho que é um aprendizado para todo mundo, inclusive com relação às perspectivas e um pouco da realidade da coisa, né? O quanto é difícil a gente se inserir, mas existem caminhos e o que a gente tem que estar preparado para conseguir enfrentá-los. E assim, a realidade é a realidade, a gente tem que lidar com ela, né? Não tem como a gente inventar mundos por aí. Mas com relação a isso, eu gostaria de saber de vocês se vocês pensam, por exemplo, em especializações que são importantes para as áreas, estudar coisas em paralelo. Eu sei que a Júlia, eu lembro que a gente ia fazer o TCC, a Júlia sempre tinha aula de chinês depois, né, mandarim,
professor tem que sair para ir para aula de mandarim. Eu falava, pô, é difícil, é difícil, é difícil. Estava há alguns anos já estudando mandarim. Mas o que vocês acham que são formações complementares ou o campo demanda especializações? Ou a vida vai demandar que vocês tenham conhecimentos, né? Que vocês vão pegando. Fiz um curso, agora eu tenho que complementar com outra coisa. Como que vocês enxergam essas necessidades? Vou falar um pouquinho da minha visão, né? Ultimamente, o que eu mais vejo de empresa é metodologia ágil. Metodologia ágil tá para todo lado, é empresa ágil, é área ágil, é não sei o que lá ágil. Essa é a moda do mercado agora. Então, se vocês puderem fazer um cursinho, nem que seja na Udemy, que tem uns que são mais baratos, ou algum gratuito, ou sei lá, FGV, algum outro assim que tenha, façam um curso de metodologias ágeis. Esse é sensacional vocês entenderem como funciona a metodologia. Para quem é de RI, como eu fiz esse curso, é um pouco abstrato para entender, porque você não mexe com processos, né? Então, por exemplo, assim, quem é de engenharia sabe, né? Eu vou fazer o desenvolvimento do software, então eu tenho a sprint 1, sprint 2, vou entregar isso, vou entregar aquilo, e quem é de RI, tá, vou entregar o quê? Qual que é o meu produto final? Porque não é tangível, né? Então, você conhecer essa parte de engenharia ali, de desenvolvimento é legal, porque as empresas têm adotado isso. Então, eu parar de entregar um negócio completo no final para entregar em partes. Porque se der problema no meio do caminho, eu consigo mudar. Eu não tenho um monstro criado que eu vou ter que alterar partezinha por partezinha ali. Então, metodologia ágil é uma coisa muito interessante. Inovação, qualquer curso que vocês puderem fazer sobre inovação, sobre gestão em si, de como fora de RI mesmo, voltada ali para financeiro, alguma coisa do tipo, é interessante, porque se vocês querem um dia chegar numa posição de gerente, você precisa ter uma visão mais estratégica do negócio. Então, entender a parte financeira, DCM de produto, como é que funciona, como é que não funciona, cálculo disso, cálculo daquilo. Pode ser que você não vá para uma área financeira, mas em algum momento você vai ter contato, né? É o que eu mais vejo agora, de ter reunião com o pessoal do financeiro, porque, enfim, impacto disso, daquilo que está dando em produto que a gente precisa se explicar. E a gente começa a entender os termos ali, e cada vez mais você está integrado nisso, é importante, né? Ter a visão do macro, né? Às vezes, sei lá, tô focado em, que nem eu, OEA. OEA é uma coisa super interessante, não tem gente no mercado especializado para OEA em específico, então é um tipo de profissional que é procurado, sim, no mercado. As empresas têm procurado isso, porque é bem espalhado, é bem jogado ali para entender, e não é toda empresa que é certificado OEA. Então, dá um exemplo. Tem empresas grandes, enormes, multinacionais, que não têm essa certificação. Eles não têm. E é uma certificação que te dá uma diferença na Receita Federal, quando você vai seguir com os processos, né? Você tem um modo de atuação mais forte ali. E não tem. E geralmente tem muitas que estão fazendo esse processo ali. E eu já participei de reuniões, assim, de benchmark para a gente trocar figurinhas ali dos processos. E de empresas grandes que pediram umas dicas ali. Estou fazendo o meu processo de aplicação para certificação, como é que funciona, tal, vocês podem ajudar aqui, ali, como foi a sua experiência. E é uma parte super legal, porque envolve tudo. É um global que você conhece tudo da empresa ali. Eu nunca achei que eu ia aprender coisa de RH, mas eu sei um monte de processo de RH agora, porque eu tive que aprender para lidar com eles e fazer os processos novos que pede ali, né? Então, essa é a minha dica, tentar sair um pouquinho da caixinha do internacional e voltar pro administrativo ali, né? Entender financeiro, entender um pouquinho de operação logística e tal, porque te dá uma base melhor para você seguir, porque em algum momento você vai ter contato, em algum momento você vai ter que lidar com isso e te dar um diferencial no final das contas. Muito bom, Larissa. E, Júlia, o que você recomenda pra gente aí? Da minha parte, se eu for falar especificamente de HelGov, eu diria, tem vários cursos dentro do Senado Federal que é sobre cursos do Poder Legislativo. Eles são gratuitos, eles têm certificado e eles são chatos pra caramba, mas excelentes em conteúdo. Então, assim, eu diria para vocês, percam um tempo. Depois eu vou passar para o professor os sites que tem os cursos, percam um tempo, mais façam. Esse tipo de certificação, ele é muito importante para se você quer entrar em HelGov, porque eles te dão uma base muito grande de como funciona cada processo legislativo.
porque diferente do que a gente aprende na faculdade, que tudo é uma coisa só, que um do senador foi lá e escreveu um projeto de lei e passa o projeto. E aí você tem que ver cada uma das comissões, você tem que entender o porquê, você tem que entender que uma MP e um PL são diferentes, ou uma PDL é diferente, ou um PLL é diferente. Então, eu acredito que esse curso é muito chato, só que ele é muito importante para vocês. Assim como eu digo pessoalmente de que as aulas de direito são muito chatas, mas elas são muito importantes, muito importantes. Elas fazem toda a diferença no entendimento geral, macro e micro dentro da companhia e de mensuração de risco. Então, eu diria para vocês, percam um tempo, façam isso, é importante, foquem em línguas, porque, querendo ou não, se vocês querem entrar para um conglomerado, uma super multinacional, principalmente essas multinacionais de high-tech agora, que são focadas em tecnologia, que estão em todos os países, elas precisam de profissionais que falem algumas línguas. Então, principalmente em HellGov, eu era a pessoa que tinha menos domínio de idioma. Eu falo inglês, eu falo portunhol, porque eu falo espanhol de verdade, mas eu arranho. Português, um pouco de mandarim coreano, mas foquem muito em falar inglês. E se vocês puderem, tentem aprender mandarim. Abre muitas portas, principalmente agora que o investimento chinês no Brasil cresce grandiosamente e que é o país que mais investe dentro do Brasil agora. Então, eu diria para vocês, percam um pouco de tempo. É um idioma legal, é um idioma complexo, mas muito interessante e vai te abrir muitas portas. Ah, ainda a parte sobre certificação ou fazer um MBA, eu diria para vocês, depende da área que vocês atuam, se você puder, se você estiver na área de agronomia, que é um gigante também no Brasil, eu diria para você fazer um MBA na área de administração agrônoma, que é excelente para vocês, para entender principalmente os problemas dentro do campo até o produto final, que é das indústrias que mais crescem aqui. Então, não foquem apenas no Safra, que vocês veem passando pela Paulista, mas tem muitas companhias gigantescas no Brasil, assim. Tentem não só focar em viver em São Paulo, viver na Paulista ou na Oscar Freire, sabe? Tem muita oportunidade fora. E pensem em um MBA, sempre ter uma certificação a mais, não ser apenas um graduado, é muito bem visto dentro de companhias. Eu estou vendo muito agora, muita coisa no LinkedIn de pessoas falando que, porque eu tenho doutorado, eu tenho mestrado e agora eu sou demitido porque eu tenho uma graduação muito grande e eles não querem pagar o quanto eu mereço. Mas assim, pessoal, eu não acredito que isso seja real. Então, todo e qualquer conhecimento que vocês adquiram é extremamente válido. Mas se vocês querem realmente fazer o mestrado, foquem em algo que vai trazer e abrir portas para vocês. Eu diria até, foquem muito nesse professor que está falando com vocês agora, porque ele é super genial em toda a parte tecnológica nova. E eu fiz meu TCC com ele sobre o 5G no Brasil e eu até tive uma oportunidade de ir trabalhar com o 5G meu Deus, eu esqueci o nome da empresa. Olha que doideira. Na Sony Ericsson, que agora não é mais Sony Ericsson, que é só Sony. Então, assim, foquem na parte de vocês aprenderem muito tecnologia ágil, mas também se vocês puderem, o que todo mundo odeia aqui, que é muito matemático, mas tentem aprender um pouco sobre programação, que é o que está sendo mais cobrado ultimamente. Seja Python, seja outros tipos de programação, mas tentem aprender um básico de linguagem de programação, porque isso está sendo tão essencial hoje e a maior parte dos nossos profissionais, a gente é completamente defasado em parte de programação. Eu acredito que isso seja um diferencial imenso que vocês podem agregar no currículo de vocês. Por mim, acho que é isso. Nossa, sensacional. Gente, realmente eu acho que eu fico impressionado assim, com a capacidade, com a articulação de vocês, impressionado com o profissionalismo que vocês demonstram. Vocês são recém-formados e muito melhor do que eu era quando eu fui recém-formado. Vocês dão um banho, vocês dão um show, enfim, é uma geração, fazem parte de profissionais que estão entrando no mercado aí com uma capacidade muito mais forte de ir além, tá?
do convencional. Isso, parabenizo muito vocês, eu acho que é uma experiência que eu compartilho com todo mundo que está ouvindo vocês, e é incrível, tá? Depois eu vou mostrar, mandar a gravação para vocês verem o quão legal é, tá? O quão rico é, todo o conhecimento que vocês passam para a gente, eu agradeço muito. Mas eu queria ter uma última pergunta para vocês. Se vocês derem mais 2 minutinhos, eu queria saber quais são os planos de vocês para o futuro, tá? Eu quero saber o que vocês estão fazendo, quero saber para onde vocês estão indo, o que está brilhando o olho de vocês agora. Eu acho que é a melhor maneira de a gente encerrar olhando para o futuro, olhando para frente e compartilhando aí os sonhos com a gente, aí com todo mundo, tá? Vamos lá, quem quiser começar aí. Bom, Vai, Larissa. Vou lá te ajudar, Júlia. No meu caso aqui, né, eu tô em parte de estudos, né, tô terminando um curso de espanhol agora, porque eu vi que era super necessidade para mim, quando eu trabalhava, enfim, ainda trabalho com importação, né, porque eu tenho muitos fornecedores que são da América Latina e isso muda, porque se você fala a língua deles, eles começam a te tratar melhor. Quando eu mandava e-mail em inglês, o pessoal me tratava assim, nossa, tipo, ralé, da ralé. Aí, quando eu comecei a mandar e-mail em espanhol, mesmo que seja espanhol meio quebrado, nossa, já muda o tratamento, sabe? Te dão prioridade, começa a fazer de jeito mais diferente, isso é bem interessante. Como a Julia falou, tenho a intenção de fazer um mandarim no ano que vem, mas vou fazer uma coisa por vez, né? Porque eu tô estudando espanhol, vai fazer mandarim junto, vai embolar muita cabeça ali no meio do caminho. Então, tem essa perspectiva de fazer. Vou iniciar uma pós no segundo semestre, voltada para gestão estratégica e inovação, porque eu vejo que é uma necessidade da minha, se eu quiser crescer dentro da empresa ali, que é um perfil que eles estão buscando ali, um perfil mais estratégico, que foque em inovação e foque em mudanças, principalmente nesse momento, e pensando em carreira ali mais para frente, assim, né? Comecei dentro de comércio exterior, talvez continue mais um tempo ali, não sei, adoro o que eu faço hoje relacionado ao EA, quero continuar trabalhando com EA, é uma coisa super interessante, super estratégica. Estava numa reunião hoje com a OMA, inclusive, teve uma conferência da Organização Mundial das Aduanas, super interessante, falando ali sobre perspectivas do programa OEA, porque não é uma coisa só do Brasil, para quem não sabe, é uma coisa global. Então, eu tenho contato, às vezes, com outras pessoas de outras regiões, né, que também tem a certificação para a gente entender o que cada um está fazendo, e é super interessante ali, é uma coisa super necessária, não tem profissional no mercado para isso, que são especializados em OEA. Se vocês forem procurar curso, eu já procurei, não tem. É bem isso, tem um cursinho ali, o que é OEA, 2 dias, tal, você faz e é isso, acabou. Você pode pegar a IN no site da Receita Federal, né, a instrução normativa, ler o que é e entender. E fora os materiais da Receita que são excelentes ali para você entender o que é o programa. Então, focar ali também, quem sabe no futuro entrar para a área que a Julia trabalhava, que era a área de HelGov, que é super importante, super estratégica. Tem outras áreas da empresa que também são super estratégicas ali, que focam nesse ponto, ou seja, a parte de supply chain é enorme para trabalhar ali, então seja com negociação com fornecedores, enfim, tem uma parte que só faz de análise, né, de fornecedores ali, se vai ter risco de ruptura, não vai ter, então tem toda essa questão ali que é bem interessante para você ir. Não foquem, assim, minha dica, né, às vezes a gente foca muito, cresci dentro da área X, vou continuar na área X para sempre. Não, se tiver uma oportunidade para ir para uma área diferente, vá. Que eu acho que toda experiência é válida, muda um pouco a sua visão, você entra com uma visão totalmente diferente. Eu vejo, assim, exemplos de pessoas da empresa que já estão lá há anos, que cresceram muito, passaram por áreas extremamente nada a ver. Teve a minha diretora ali, né, que é estatutária, que é a VP, no caso, né, ela já passou em marketing, já passou em logística, manufatura, financeiro, vendas, passou em tudo quanto é área para chegar onde ela está hoje. E foi necessário. Então, às vezes você ter essa visão do macro é bem melhor se você quer crescer, porque, por exemplo, em Comex, se eu quiser crescer, eu vou parar em gerente. E acabou. Não tenho mais onde seguir ali. Não tem, assim, nenhuma empresa do mundo que você vai virar diretor, né, de comics. Isso não existe, é bem complicado. Então, você ir se jogando para outros lados é bem importante também. Claro, focando no que você gosta, mas às vezes mudar, passar um tempo numa área de planejamento, numa outra área, é super válido e super interessante para mudar a sua visão também. E se você um dia voltar para a área que você estava, você tem uma visão totalmente diferente de todo mundo que está lá. Muito bom, Larissa. Obrigado. E, Júlia, vamos comentar aí os planos.
Ai, professor, eu já bem diferente da Larissa, eu tô me jogando no mundo, sabe? Pra ser bem sincera. Eu não tenho um plano de visão para 5 anos, porque eu acredito que o meu caso é bem específico, já que eu me casei com alguém que é um expat. Então, pode ser que eu esteja no Brasil, pode ser que eu não esteja, pode ser que eu esteja na Indonésia ou na Malásia ou qualquer outro lugar do Sudeste Asiático. E também que eu não acho nenhum problema, porque o que eu estou em foco agora é fazer com que esse novo negócio meu que eu estou empreendendo rode, no ponto que ele rode sozinho, que eu só seja manager, só veja o que precisa comprar, precisa não comprar, o que a gente faz faturamento, e deixe tudo certinho, que eu não precise estar presencialmente todos os tempos, em todo momento com eles. Eu quero, agora no segundo semestre, fazer um MBA focado em gestão de pessoas, que eu acredito que é uma área que eu domine mais, tanto a parte de RH ou de gestão de pessoas, que eu acho muito interessante, e que também é uma área que a galera de RI pode se jogar, pode tentar uma chance, que a gente também dá super certo. E essa é a minha ideia, entrar no MBA, fazer o MBA, seja ou na USP, ou eu estava pensando na London Business School, que na verdade é um goal, né? Não é algo tão palpável de se conseguir, mas eu gostaria. E nisso partir para outra multinacional que me permita essa rotabilidade, porque isso é outra coisa que eu gostaria de conversar com os novos alunos. Se vocês têm essa vontade de não pertencer a um lugar, de rodar bastante, ir para qualquer lugar do mundo e poder trabalhar, tem muitas novas empresas que estão operando dessa forma. Então, acho bem relevante vocês pensarem se vocês querem fixar, colocar raízes em um lugar, ou se vocês querem apostar em companhias de que lhe permitam fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que isso é muito relevante quando você entra em uma empresa, como é o caso da Whirlpool, que está migrando, que é uma empresa que era conservadora, que agora está entrando mais essa parte de novidade, de ter home office, ou de você ser full home office. E isso é bem legal. E para pessoas que querem viajar, que querem continuar trabalhando, seja aqui, seja, não sei, qualquer outro lugar do mundo, vale conferir esse tipo de coisa antes de você se filiar a um local, né? Que é o meu caso. Eu quero muito poder fazer isso. Uma das minhas opções é ou entrar em companhias asiáticas, que vai ficar mais fácil para mim, ou ir para outras multinacionais, como a Nestlé, como a todas as companhias que sejam de automobilística. Essa é a minha ideia. E, por fim, eu acho que vale para todo mundo, de que, sabe, se vocês também têm uma opção bem diferente, que ninguém está falando aqui, que a gente só está falando de terceiro setor, né? A gente não falou de trabalhar com o governo especificamente, que também é uma opção muito válida, e também vocês trabalharem na área que é os nossos professores, né? Na área acadêmica. E para quem tem interesse na área acadêmica, eu acho muito, muito importante vocês realmente focarem no estudos. Eu não sei se a Lari foi algumas vezes de melhor aluno também, eu sei que a Vi foi, eu fui, e isso muda muito, gente, isso muda muito o seu currículo e muito como que as pessoas vão te ver dentro do mestrado, dentro do doutorado, ou se você quer seguir a sua área acadêmica. Eu diria, é um pouco mais de esforço e às vezes não vai ser tão reconhecido, mas vale muito a pena quando você está se formando e seja na hora da sua formatura ou na hora de você pegar o seu certificado e tá lá, você se formou com laude ou você se formou summa cum laude. E não tanto no Brasil, mas internacionalmente, essas palavrinhas, cum laude, summa cum laude, fazem completa diferença para você conseguir entrar num mestrado internacional ou para você conseguir alguma vaga muito interessante internacionalmente. Então, eu diria para vocês, foquem também na faculdade, não pense que é só ir para o bar nas quintas-feiras, sabe? É importante. Tem o bar da nossa de relações internacionais, mas assim, foquem nos estudos também. É bom para vocês, vai fazer diferença. Sensacional, sensacional. Gente, eu fico lisonjeado pela presença de vocês. Sou orgulhoso pela trajetória de vocês, fico feliz e eu tenho certeza, tá, que são profissionais brilhantes hoje e que vão continuar brilhando e vão trazer mais alegrias. Eu espero fazer parte da rede de contato de vocês para quando vocês tiverem
assim, brilhando no mundo, se vocês se lembrarem de mim, e a gente fala, conversar, opa, vem aqui dar palestras sobre a trajetória de vocês, a atuação profissional de vocês, do qual, olha só, a gente já pode ter muito orgulho, tá? Tanto falo como professor da instituição e como os alunos, o exemplo de vocês, a trajetória, o conhecimento, a forma como vocês se expressam é sempre uma inspiração, tá, para todos nós, tá? Agradeço muitíssimo a presença, eu me diverti essa tarde, olha só, a gente achou, falou, pô, 5 horas da tarde, ia ser um negócio meio, né? Olha só, a gente se divertiu, um papo ótimo, agradeço mesmo, fico feliz de encontrar vocês, e tão bem, tá? Boa sorte aí, boa sorte no café, boa sorte na vida, boa sorte nos próximos passos, no MBA que vocês vão seguir, tá? Nos cursos, e vamos juntos aí, mantendo as nossas redes cada vez mais fortes. Isso aí, gente. Obrigado, obrigado de coração pela presença de vocês hoje. Muito obrigada, viu, professor, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. E só um recadinho final, o Whirlpool está com estágio aberto até dia 31. Se alguém quiser se inscrever, entre no site, faça o processo seletivo, que vale muito a pena. E dá um baita no currículo no final. Verdade, gente. Ó, nós somos duas aqui para te dar 100% garantido de que vale muito a pena, vocês têm muito a crescer dentro da empresa. Só tem que ter força de vontade. É só isso. Professor, muito obrigado por ter recebido a gente. E não mais quando você quiser, sabe? Eu estou sempre aqui à disposição. Se quiser que a gente converse também futuramente sobre TCC, acho que eu e a Lara tivemos excelentes notas de TCC, a gente também está aqui, e muito obrigada pelo convite e para todo mundo que está assistindo ou que assistirá no futuro. Então, qualquer outras demais dúvidas, podem conversar com a gente, LinkedIn, só chamar a gente lá, e é isso aí. Perfeito, muito obrigado, gente, vocês já são referências para a gente, e um orgulho aqui do nosso curso. Obrigado, meninas, até mais, tchau, boa professor. noite. Até mais, tchau, tchau. Espero vê-las em breve. Tchau, tchau.